Olá, nobres vassalos, eu sou o Príncipe Lukavich Possalski e nesse vídeo de hoje aqui falarei para vocês sobre os animais da Idade Média. Esse vídeo já tinha sido pedido pelo André, pela minha esposa Ana e por outras pessoas. E eu o farei pedido de todos vocês. Eles pediram de diversas formas sobre os cachorros, sobre pets, sobre sei lá. Mas eu resolvi fazer um vídeo só sobre animais, falando tudo de uma vez, porque eu pensei assim, se eu fosse fazer um vídeo explicando cada assunto, eu não ia conseguir explicar direito nada. Ia ficar muito confuso. Eu ia falar tanto de exceção, eu poderia estar falando tanto de exceções que, cara, ia perder o sentido de ter feito ele até. Então vamos lá. Primeira coisa, animais na Idade Média. Vamos considerar 4 tipos de animais na Idade Média. O animal selvagem, o animal de criação, o animal de trabalho e o animal de usos nobres, assim. Que na verdade poderia ser mais de um tipo, mas eu não quero deixar a coisa complexa demais, então vamos agrupá-los como um tipo só. Primeira coisa, animais selvagens. O que são animais selvagens? Animais selvagens até hoje são aqueles animais que não pertencem a ninguém, que vivem no mato e são do mato lá. São só criaturas selvagens lá pelo mundo. Então o que eram animais selvagens? A mesma coisa que são hoje, só mudam pela fauna. Era a fauna da Europa, né? Então, tipo lobos, ursos, veados, pássaros, algum pássaro específico, algum tipo de inseto de lá da Europa, sei lá. Era tudo que é animal que não é criado por ninguém, que não pertence a ninguém. Esses são os animais selvagens. E qual que era a utilidade deles na sociedade medieval? A utilidade deles era a caça. Antes de tudo, não estou falando tipo, agora podem vir os ambientalistas falar: nossa, mas você é mau, você defende a caça dos animais selvagens, você quer a extinção deles. Assim. Não, não é isso. Eu estou falando como eles eram vistos na época. Não estou falando nem que eu defenda isso hoje, apesar de, tipo, cara, caso a caso, minha opinião de hoje é, tipo, tá, eu não acho que devemos sair matando tudo e qualquer animal selvagem que a gente vê, eu sou contra isso, mas também eu não acho que deva ser proibido matar um animal selvagem por causa disso também. Eu acho que os dois extremos são ideias retardadas e, assim, sei lá. Mas, assim, na época eles viam o animal selvagem como caça, porque é o que fazia sentido pra eles, né, naquele período, naquele momento histórico, naquele contexto. Então era assim que eles viam os animais selvagens. Após falarmos desse animal selvagem, que é um quase nada, como eu mostrei para vocês aqui, eles representavam risco aos viajantes nas estradas longínquas e trilhas no meio do mato. Representavam. A caça deles era um esporte favorito dos nobres. Verdade também. Há alguns caçadores furtivos ou pessoas livres que viviam fora de terras de nobres caçavam eles para comer, verdade? Ou no caso até de terras de nobres em si, os camponeses caçavam eles para proteger seus animais, verdade também. Mas é o que dá para falar de animais selvagens. Mas agora que falamos deles, vamos falar sobre os animais de criação. Animais de criação são aqueles animais que eram criados com o intuito de vamos criar eles para produzir algo a partir deles. Então, por exemplo, galinhas. O povo comia frango, cara criava galinha, criava frango, comia ovo, criava também para poder comer. Criava porco para poder comer o porco, criava boi para poder, sei lá, tomar leite ou poder comer a carne de boi e de vaca. Apesar da carne de boi e de vaca não ser uma carne lá não era muito consumida na época pelo motivo que eu já falei antes, de ser um animal muito grande, não ter como conservar a carne dele por muito tempo, então as pessoas simplesmente só matavam quando tinham como dar um destino rápido a ele, né? Então, ou quando tava para morrer mesmo, em situações específicas assim. No caso do boi e da vaca, entram como animal de trabalho também, que eu vou explicar mais pra frente, eu não continuo isso aqui. Ovelha, por exemplo, era usada para produção de lã, de leite, de queijo lá, de carne. Sim, a ovelha, por ser um animal bem menor que a vaca, era um animal para consumo de carne também. Então, no caso das ovelhas, era um animal de criação também da Idade Média. Poderiam ter outros animais de criação? Poderiam. Peixes poderiam entrar como animais selvagens, mas poderiam entrar como animais de criação também, porque haviam pessoas que faziam lagos para criar peixes. Nem toda a produção de peixe era provida do ambiente selvagem, da pesca no mar, ou em rios, ou em áreas silvestres. Algumas pessoas criavam peixes para consumo. Passados os animais de criação, vamos falar dos animais de trabalho, que aqui entra uma diversidade meio grande já. Porque, por exemplo, um cavalo. Lógico, o cavalo pode entrar para um animal de uso nobre, mas o que define se um cavalo é um animal de trabalho ou de uso nobre é muito mais o seu uso do que o fato de ser um cavalo. Cachorro é a mesma coisa, mas aqui, por exemplo, entra o cavalo de carga, burro de carga, os bois também, ou vacas.
quando elas não estavam sendo usadas. A vaca acho que é mais reprodução, mas o boi, o macho, é mais para animal de trabalho, porque ele é usado para puxar arado, assim como o cavalo. O burro era usado para carga, o cavalo também. E aqui entra também cachorro. O cachorro era um animal de trabalho, por exemplo, um pastor, por exemplo, um cão pastor para guiar rebanho. Ele entraria nesse uso aqui. Ele também poderia ser um animal de uso nobre, mas enfim, vou falar isso depois. Mas ele poderia ser usado para isso, poderia ser usado para segurança de um fazendeirozinho local ali, para ficar protegendo a casa, a entrada dela de ladrões. Poderia um gato ser um animal de trabalho, porque o gato ele limpava a peste. Sim, o gato caçava ratos, baratas e outros animais pestilentos aí. Ele também caçava passarinhos, né? Mas no geral ele caçava ratos, baratas e outros animais mais fáceis. Cobrinhas em lugares de clima mais quente da Europa. Então o gato era visto como um animal de trabalho, sob esse ponto de vista. Então, o animal de trabalho é sempre aquele que desempenha alguma função, algum trabalho para facilitar a vida da pessoa. E agora vamos falar dos animais de uso nobre, que no caso são, por exemplo, para combates ou usos esportivos. O que eu quero dizer? Por exemplo, um pastor é um cão de trabalho, porque ele serve para guiar rebanho, mas, por exemplo, um beagle é um cão de caça, porque ele serve para atividade esportiva da caça. Tem outros cães que são cães de guerra, mas eles não são de uso de trabalho assim. A mesma coisa o cavalo. Tem cavalo que é usado para trabalho, para puxar carroça. Mas tem cavalo que é usado para levar pro cavaleiro desempenhar sua carga no campo de batalha, né? Fazer suas cargas de lança no campo de batalha. Então esse é um animal de uso nobre. É a mesma coisa que um cavalo usado para justas. É um cavalo de uso esportivo. Ou para corridas, coisas assim. Como eu falei no vídeo de esportes que eu gravei agora há pouco. Ele tem funcionalidade para usos esportivos, né? E, enfim, vocês acho que entenderam os 4 tipos de animais. Mas agora você está perguntando, mas e os pets, animais de estimação? Cara, pet, animal de estimação era uma coisa relativamente rara na Idade Média. Por quê? Assim, você poderia ter animais de todos esses tipos. Mas aquele animal que você cria porque é fofinho era uma coisa relativamente rara. Você tem um animal porque ele é bonitinho, porque ele é fofinho, porque você ama ele só. Não é que nem hoje que isso é normal, que é um animal de companhia. O animal de outras coisas servia a fazer companhia para você, principalmente de trabalho ou de uso nobre. Mas eles não criavam com essa intenção normalmente. Porém, é lógico que haviam suas exceções e os caras poderiam ter animais como pets. Principalmente na nobreza. Nobreza ou pessoas com muito dinheiro. Porque, é lógico, era um gasto de recursos que requeria. Um pet é uma coisa que, vamos ser sinceros, ele dá trabalho para você e ele não te dá nada em troca. Então, ao contrário de hoje, que a gente pode dar esse luxo porque tudo ficou muito barato, tudo ficou muito fácil, na época não podia. Então, pets eram coisas relativamente raras. Pessoas com bens de vida, com bons recursos, tinham condições de ter seus pets. E não é porque elas tinham condições de ter que elas os tinham. É bom lembrar isso, porque... logo... Um monte de gente tem dinheiro, logo se um monte de gente tem pet. Hoje é moda, na época não era. Isso é uma coisa importante lembrar. Eu deixei de falar de alguns animais de usos nobres como falcões, pombos correios, coisas assim. Mas como vocês entendem, eles são de usos nobres. Porque isso não é um trabalho necessário. Mas é algum capricho da nobreza para alguma utilidade dela. Então isso aí entrariam também. Mas enfim, nesse vídeo eu citei os 4 tipos de animais, citei porque que pets eram exceções na época. Mas é lógico que pets poderiam ser qualquer animal. Se o nobre tivesse dinheiro, ele poderia criar uma galinha como pet, poderia criar um falcão como pet, poderia criar um cachorro, poderia criar uma ovelha, sei lá, o que ele quisesse, um peixe. Ou até um animal selvagem, que ele capturou e o mantém em cativeiro. Mas é o que eu falei, o pet é exceção, é uma excentricidade de alguém poderoso que tinha condição de tê-lo, né? Só isso. Ele não era a regra, né, da Idade Média, ou normal, ou coisa assim. Ele era a exceção de tudo na época. E bom, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Se gostaram, deixe seu like. E obrigado. Até a próxima, nobres vassalos.